Salve galera, tudo na paz de Deus, que Deus te abençoe. Vamos começar mais uma reflexão aqui no canal. Se você chegou nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa um like e bora lá meditar na palavra. Bom, eu quero comentar sobre as nossas vontades. E o texto que eu quero ler é Romanos capítulo 8. Vai dizer ali sobre o viver da carne e o viver do espírito. Que aqueles que estão em Cristo já não vivem mais segundo a carne, né? Então, a partir do verso 5, vai dizer assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Quando nos entregamos a Cristo, passamos a viver uma nova vida no Espírito. E todas as coisas se fazem novas em nossa vida. E aqui Paulo está dizendo assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E aí ele vai dizer: pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E a reflexão, quando nós passamos a viver as nossas vontades de maneira deliberada, nós não agradamos a Deus. Nós precisamos viver e buscar viver a vontade de Deus. Porque eu estava conversando e estava meditando sobre as nossas vontades. A verdade é que nós amamos fazer as nossas vontades. Nós amamos planejar, nós amamos fazer tudo conforme a nossa vontade. E quando alguma coisa dá errado, quando alguma coisa sai do nosso controle, quando alguma coisa sai daquilo que nós planejamos, a gente fica irado, a gente fica bravo, a gente fica beiçudo. E porque nós amamos viver as nossas vontades. Nos desesperamos quando as coisas não saem conforme o nosso planejado, conforme aquilo que a gente quer, conforme aquilo que a gente deseja. Ai de alguém, né, impactar as nossas vontades. Ai de alguém, porque nós amamos fazer as nossas vontades e não sabemos lidar quando elas não são realizadas. Porque o que nós queremos não pode ser interferido, porque o nosso desejo tem que ser a prioridade. E sabe que quantas vezes nos pegamos pedindo a Deus coisas, orando a Deus coisas que é para as nossas vontades. Quando nós deveríamos entregar a nossa vida completamente a Ele, para que Ele domine, reine em nosso coração, para viver as vontades dEle. É certo que a gente pode ter vontades, e a gente pode ter a liberdade de ter algumas vontades. O ponto é, quando as nossas vontades começam a interferir o nosso relacionamento com Deus. Quando as nossas vontades começam a nos afastar de Deus. Porque daí aqui está dizendo: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando nós vivemos e nos acostumamos e cada vez mais vamos indo, a gente vai alimentando essa carne, a gente vai alimentando as nossas vontades, a gente às vezes não sabe receber um não. Conversando com a Simone essa semana, trabalhando, ela chegou e falou assim: que vontade de comer um hambúrguer tal lá, de um restaurante aqui perto. E aí eu falei pra ela assim: mas tuas vontades estão caras, porque é uma hamburgueria aquelas que a gente tem que ir de vez em quando, né? É uns hambúrgueres, uma churrascaria, né, que faz hambúrguer, que é um pouquinho caro, e a gente já foi uma vez só. E aí ela falou: que vontade de ir lá. E aí eu falei: tuas vontades estão meio caras, né? E aí isso começou a bater no meu coração, porque talvez a gente não entenda o preço das nossas vontades. Qual o preço das nossas vontades? Sabe? O preço de viver as nossas vontades sempre, quando elas começam a interferir o nosso relacionamento com Deus. Será que a gente tem noção do preço que nós estamos pagando para viver as nossas vontades, para viver a inclinação da nossa carne, para viver os nossos desejos, para viver segundo o nosso eu, para viver para si mesmo?
quando já conhecemos a Cristo, quando já confessamos Ele como nosso Salvador, e quando não alimentamos essa intimidade com o Senhor, qual é o preço das nossas vontades? E a verdade é que a gente até ora que eu diminua e Ele cresça, palavras de João Batista, mas a gente está sempre buscando fazer as nossas vontades, buscando o que agrada aos nossos olhos, alimentando a nossa carne. Que façamos morrer os atos da carne através do Espírito. Isso me faz também pensar no que realmente amamos. Será que amamos fazer as coisas para Deus? Será que nós estamos amando fazer as coisas para Deus ou nós fazemos as coisas para Deus porque amamos a Deus? Nós estamos de fato amando mais a Deus ou nós apenas estamos amando fazer as coisas porque é por algo por nós mesmos, para ser reconhecido, por algum tipo de vaidade? Será que isso não significa, de fato, amar a Deus com os lábios, mas ter o coração longe dele? Porque fazemos para ser reconhecidos, porque fazemos por amor às obras e não amor a Deus. Porque, na verdade, o fim das contas, a gente está amando as nossas vontades, amando a nossa vaidade, amando o nosso orgulho, se abraçando nos nossos desejos do coração. E aqui vai dizer, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. E claro que podemos listar uma série de pecados quando nos inclinamos à carne. E nós somos inclinados para o mal. Lá em Gênesis capítulo 6, Deus já tinha dito, Deus viu que o homem era desde o nascimento inclinado para o mal. Então, é muito fácil nos descuidarmos, é muito fácil não ler a Bíblia um dia, é muito fácil não abrir a palavra um dia, um outro dia, e daqui a pouco, o que está acontecendo? Cadê o nosso relacionamento com Deus? Estamos apenas alimentando a nossa carne, que a palavra diz, pois a inclinação da carne é morte. Quando nos inclinamos à carne, ficamos ansiosos, preocupados, aflitos, culpados. O nosso próprio coração nos culpa, mas quando, de uma forma humilde, uma forma de se humilhar ao Senhor, de reconhecer o nosso erro e se voltar ao Senhor. O nosso lugar é de joelhos ao pé da cruz. O nosso lugar é de joelho aos pés de Jesus, clamando, Senhor, me ajuda a vencer a inclinação da minha carne, me ajuda a viver no teu espírito todos os dias. E é uma luta por dia. Nós estamos aqui vivendo o dia de hoje. Não tem como a gente pular esse dia, não tem como a gente voltar ao dia de ontem. A gente tem que cada dia buscar acertar mais, buscar matar mais um pouquinho do nosso eu, aprender um pouco mais da palavra, semear um pouco mais a intimidade com o Senhor, conhecer mais a Deus, porque no final das contas nós precisamos buscar amar mais a Deus. Quanto mais nos entregamos à sua palavra, mais conhecemos a Deus e mais podemos amá-lo, aprender, ser disciplinado por ele. Mas a inclinação do Espírito é vida, é paz. Porque viver no Espírito é quando de fato assim a gente conhece a Cristo e avança em conhecer a Ele. A eternidade é conhecer a Jesus Cristo e é o Pai. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. Então, quanto mais buscamos, nunca vamos conhecê-lo completamente. Somos limitados, somos falhos e o tamanho de Deus não cabe na nossa imaginação. Deus é inimaginável, Deus é grandioso, Deus é maravilhoso. Ele se humilhou até a morte, ele se fez homem, viveu entre nós, caminhou entre nós, abriu mão da sua glória, se humilhou até a morte, morte de cruz. E Deus o exaltou acima de todas as coisas. Todo o joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. E esse é o nosso propósito. Somos chamados a conhecer a Deus.
conhecer mais a Jesus Cristo. E quanto mais avançamos, nós passamos a cada dia a ficar mais inclinado ao Espírito, que o Espírito é o Espírito que nos convence, o Espírito que vem e revela a Jesus Cristo a nós, a nos convencer a cada dia, e buscando e buscando. Às vezes as circunstâncias não vão colaborar, às vezes o tempo não vai colaborar, às vezes as coisas à nossa volta não vão estar 100% bem e não precisam. Mas quando vivemos no Espírito, buscando conhecer a Jesus Cristo, buscando a sua palavra, buscando uma intimidade com Ele, então o reflexo é o que está dizendo aqui. Mas a do Espírito é vida e paz. Então teremos vida e paz, que venhamos a nos desapegar de viver as nossas vontades e viver uma vida que agrada a Deus, fortalecendo a nossa fé na palavra, fortalecendo a intimidade com o Senhor, a cada dia com o joelho no chão, com a sua palavra aberta, se humilhando na presença do Senhor. E essa é a reflexão de hoje. Que Deus te abençoe. Se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo para que alcance mais pessoas e abençoe e edifique aos nossos irmãos, assim como me abençoou e me edificou essa palavra. Deus abençoe.